Olá, meu amigo, como está você? Que bom que você está aí mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Olha, nós já estamos hoje no estudo 16, Jesus Cristo e o estilo de vida cristã. É esse estudo que estamos fazendo, Jesus, o restaurador da vida. Então, se você ainda não tem, acompanhe todos os estudos lá no YouTube. Depois nós vamos mandar o link aí para você acompanhar desde o primeiro até o último, ok? Vamos fazer uma oração e vamos para o nosso estudo de hoje? Vamos lá. Amado Deus que estás nos céus, Tu és bondoso e a Tua misericórdia dura para sempre. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Ajuda-nos agora, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos mova o entendimento, nos mova o coração para compreender e aceitar a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que pedimos. Amém. Muito bem. Ontem nós estudamos sobre o batismo e hoje nós vamos estudar aí sobre o estilo de vida cristã. Será que agora, depois do batismo, como deve ser a minha vida perante as pessoas? Eis a grande questão. Muitas pessoas não conseguem se manter ali em um princípio que Deus estabeleceu, fazendo a vontade de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: nós somos pecadores e até que Cristo volte para nos levar para a eternidade, nós vamos continuar com falhas. Então, se você em dado momento caiu, se você em dado momento fez coisas que segundo a sua mente, segundo o seu coração não estava de acordo com a vontade de Deus, eu te peço, meu amigo, não desista, continue lutando, continue firme, porque às vezes a gente cai, tropeça, ninguém aqui é santo para viver uma vida impecável. Agora, não fique prostrado, não fique estacionado no erro. Se o Espírito Santo falou para você que isso que você fez precisa ser mudado, corra para Deus, peça a Ele perdão, misericórdia, força para vencer. Ok? Vamos então ao estilo de vida cristã, ao estudo de hoje. O primeiro texto que eu quero ler com você está no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, o capítulo 10, verso 31. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Capítulo 10 de 1 Coríntios, verso 31. Aqui diz assim o texto: que princípio básico deve dirigir a vida do cristão? O que é que deve cercear, deve dirigir a vida do cristão? O verso 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Agora nós entregamos a vida a Jesus Cristo, nós o amamos e não queremos decepcionar. Portanto, tudo aquilo que está de acordo com a vontade de Deus é por ali que devemos andar, é por lá que devemos caminhar. Vamos a mais um texto, ainda aí do livro de 1 Coríntios, o capítulo é o 6. Capítulo 6 do livro de 1 Coríntios, verso 19 e 20. Vamos ver ali. Como Deus considera o corpo humano? Capítulo 6. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço, e agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha que texto interessante. A Bíblia está dizendo que Deus não deseja morar em torno de nós. A Bíblia está dizendo que Deus deseja morar aonde? Dentro de nós. Que o nosso corpo é santuário para habitar o Espírito Santo. Se ele é santuário para que o Espírito Santo more, como deve ser o nosso corpo? Como deve ser a nossa mente para que Deus habite ali? Vamos a mais um texto? Filipenses, capítulo 4 do livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4, e o verso número 8.
4, verso 8. Olha só, querido, o que a Bíblia está dizendo, como deve ser o nosso corpo. Ele é templo do Espírito Santo, e agora olha o que Paulo está dizendo aos Filipenses. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Agora temos que lutar contra a carne, contra os nossos desejos carnais e colocar dentro de nós desejos que agradam a Deus. Portanto, aquele que cometia adultério, sendo ele casado, agora não comete mais. Aquele que comprava e não pagava, agora passa a ser um homem, uma mulher, que não faz mais isso. Aquele que matava não faz mais, aquele que roubava procura não fazer mais. Porque agora o Espírito Santo está morando dentro de você. Lá no estudo que nós fizemos sobre o batismo, nós falamos que depois do batismo, a pessoa é revestida do Espírito Santo. E agora passa a viver em novidade de vida. O texto está dizendo que tudo que é de boa fama, tudo que é amável, tudo que é bondoso, deve agora ocupar o nosso coração. Eu sei que não é fácil, porque toda a nossa vida, às vezes vivemos aí uma vida de 30, 40, 50 anos, fazendo coisas que eram do nosso agrado. E agora imprimir em nós uma nova identidade, um novo querer, não é fácil. Mas eu quero te dizer uma coisa, não é impossível. O Espírito Santo nos dará força suficiente para vencer todas as provas. Vamos para mais um texto, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 29. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, e o versinho de número 29. Vamos ver o que diz aqui. Olha só, a pergunta é assim: qual foi a alimentação que Deus deu para o ser humano assim que ele o criou? Diz que tudo que é amável, diz que tudo que é de boa fama, até a nossa alimentação deve ser diferenciada, sabia disso? A alimentação do cristão, Deus tem um cardápio especial para os seus filhos. Olha o que diz aí, quando o homem saiu das mãos de Deus, qual que era a sua alimentação? E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. Se você compra um carro, você não vai colocar óleo no lugar onde se coloca gasolina. Você não vai colocar álcool se o carro é a gasolina ou se o carro é a diesel. Da mesma forma, quando Deus nos criou, Ele nos deu ali diretrizes por onde nós deveríamos caminhar. Até a alimentação que Deus reservou para o seu povo deve ser diferenciada. Nós não devemos ingerir bebidas alcoólicas, não devemos comer alguns tipos de alimento que vão nos fazer mal para a saúde, porque se o nosso corpo estiver são, a nossa mente também estará são para adorar a Deus. Muito bem. Aí a Bíblia está dizendo sobre Levíticos capítulo 11. Está falando que seria muito bom se você abrisse a sua Bíblia no livro de Levítico capítulo 11. Esse é o cardápio de Deus para os seres humanos. Ali está todo tipo de alimentação de carne que o homem deve comer. Qual tipo de animais nós devemos nos alimentar? Quais os tipos de carnes? Seria bom que você não comesse, mas se você pode comer, se você tem como comer, aí Deus nos dá um conselho sobre o tipo de alimentação que devemos comer. E aí depois no livro de 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, foi um texto que nós já vimos no estudo anterior, mas vale a pena dar uma recapitulada. 1 Coríntios capítulo 3, o verso 16 em diante, está falando ali sobre o nosso corpo. Não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que Deus habita em vocês? É o mesmo texto que nós estudamos no estudo passado. O nosso corpo tem que estar
aí pronto para receber da parte de Deus coisas boas. Deus não somente quer morar em nós, mas também quer que nós tenhamos boa saúde, e por esta razão ele diz sobre o que devemos comer, sobre como devemos nos alimentar, ok? Mais um texto da Bíblia, o que a Bíblia declara em relação ao casamento. Você não deve apenas se alimentar com boas comidas, mas você deve também, se você é um homem casado, se você é um jovem solteiro, deve permanecer puro na presença de Deus, não deve quebrar os mandamentos. O livro de Efésios, vamos ver o que diz? Efésios, o capítulo é o 5, capítulo 5 do livro de Efésios, e o verso de número 22. Olha o que a Bíblia diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como no Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador. Também aí a Bíblia está dizendo, né, que nós devemos, se somos casados, devemos ser marido de uma só mulher, que devemos ser homens e mulheres honradas. Diz que a Bíblia está dizendo que o homem é o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Isso não quer dizer que a mulher deve ser humilhada, deve ser ali colocada num cantinho à parte e não deve ter participação no lar. Deve sim, os dois devem trabalhar juntos, unidos, para ser felizes. Vamos mais um texto, e a Bíblia diz: que princípio a Bíblia estabelece em relação ao vestuário e joias? Será que isso também importa para Deus? Vamos ver o que a palavra do Senhor diz. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, o capítulo é o 3. Capítulo 3 do livro de 1 Pedro, onde diz assim, capítulo 3, o verso 3 ao 5. Está dizendo o seguinte: não seja o adorno da esposa como exterior, como também frisado nos cabelos, adereços de ouro e aparatos no vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um bom espírito, manso e tranquilo, e é de grande valor perante Deus. Pois assim também as mulheres a si mesmo se ataviarem outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas aos seus próprios maridos. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o homem deve trajar de forma modesta, assim também como as mulheres, de não ser chamado a atenção ou de não chamar a atenção dos outros para si. Nós devemos nos comportar de tal forma que a nossa vida deve ser um testemunho para aqueles que nos cercam. A Bíblia está dizendo que o nosso maior adereço deve ser a nossa conduta. Você compreendeu, mulher? A Bíblia está aconselhando que você não deve ser aí exagerada. Os homens, da mesma forma, no seu corte de cabelo, nas suas roupas, não deve se comportar de uma forma que envergonhe ao Senhor. Compreendeu? Não é que Deus queira que nós andemos desarrumados, feios por aí. Os filhos de Deus são bonitos, são belos, são transformados. O que a Bíblia está dizendo é que o nosso comportamento, a nossa vida, a nossa aparência revele somente ao Senhor. Muito bem. Ainda diz aqui, né, quais são as orientações bíblicas sobre o convívio entre os irmãos. Efésios, vamos ver o que diz Efésios, capítulo é o 4 e o versinho de número 25. Vamos ver o que diz. 4, verso 25. Como deve ser o nosso comportamento, o nosso convívio entre irmãos. Por isso, deixando a mentira, fale como cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Compreendeu? Jesus ainda chega a dizer que nós não devemos nos pronunciar palavras mentirosas, que seja o nosso sim, sim, não, não, e o que diz passar
é obra do inimigo. A Bíblia diz que o mentiroso não tem parte no reino dos céus. A Bíblia também diz que aquele que mente, na verdade, está fazendo a vontade daquele que é o pai da mentira. Então a sua palavra deve ser verdadeira. É isso que a Bíblia aconselha. Ok? Vamos para o último texto. O que a Bíblia ensina sobre o modo de o cristão se posicionar com relação às autoridades? Romanos, o capítulo é o 13. Vamos ver o que diz aqui Romanos, capítulo 13. Diz assim: todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Olha esse texto que está dizendo. Agora, o verso 2: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Fazes bem e terás louvores delas. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizerem mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Olha só, eu posso até não concordar com algumas coisas aí no mundo político, aí nas autoridades policiais, ação de força, né? Mas a Bíblia está dizendo que as autoridades são necessárias e que nós devemos, como cristão, respeitar as autoridades. Você entendeu? Se você tiver alguma dúvida, geralmente nesses estudos as pessoas têm alguma dúvida e querem tirar essas dúvidas. Mas se você tiver alguma dúvida, mande para nós uma mensagem. Ok? O estudo de hoje está finalizando. Vamos orar a Deus e pedir a Ele que nos dê um dia feliz e agradável na sua presença. Amado Deus, conduza-nos por tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que pedimos, Pai. Nos ajuda a ser forte o suficiente para dar bom testemunho àqueles que nos rodeiam. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém.